Já aconteceu com você aquela sensação de que o problema é tão grande que até a sua fé parece encolher? Como se de repente aquela certeza que você carregava no peito começasse a tremer diante de um desafio que parece insuperável. Hoje, quero te convidar a olhar para isso de um jeito diferente. Respire fundo e me permita te contar uma história que talvez mude a forma como você enxerga os seus gigantes. Imagine uma semente pequena, quase insignificante. Agora, pense nela sendo plantada no solo. O que você vê? Algo tão frágil, certo? Mas e se eu te disser que dentro daquela semente há uma força capaz de quebrar o concreto, de abrir caminho através da terra mais dura? É assim que a fé funciona. Ela pode parecer pequena, mas carrega dentro de si um poder que vai além do que os olhos podem ver. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Qual o tamanho da sua fé hoje? Escreva nos comentários: eu creio e confio em um Deus que move montanhas. Antes de continuarmos, quero te convidar para se inscrever em nosso canal Vivendo Bênçãos. Faça parte do nosso time de fé. Aqui sempre compartilhamos mensagens que edificam e fortalecem. Lembra daquela vez em que você achou que não ia aguentar, mas de alguma forma conseguiu? Pois é, aquilo foi a sua fé, Deus te sustentou, mesmo que você não tenha percebido na hora. Jesus falou sobre isso. Ele comparou a fé a um grão de mostarda, o menor de todos os grãos, mas que quando cresce, se torna uma árvore tão grande que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mateus 13:31-32. E você? Já parou para pensar quantas montanhas a sua fé já moveu, mesmo que você nem tenha observado na hora? Aquela promoção no trabalho, aquele relacionamento restaurado, aquele momento de cura que parecia impossível. Tudo isso foi a sua fé em ação, mesmo que você não a chamasse por esse nome. Preciso te revelar algo incrível. A fé não precisa ser grande para ser poderosa. Ela só precisa ser verdadeira. E quando você coloca essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nas mãos de Deus, Ele faz o impossível acontecer. Não é sobre o tamanho da sua fé, mas sobre o tamanho do Deus em quem você deposita essa fé. Lembra da história de Davi e Golias? Davi era apenas um jovem pastor com uma funda e algumas pedras. Golias era um gigante, um guerreiro treinado que todos temiam. Mas Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. E foi isso que fez toda a diferença. O Senhor me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Às vezes, nós fazemos o contrário. Olhamos para os nossos gigantes, aqueles problemas que parecem maiores que a gente, e esquecemos de olhar para o Deus que está ao nosso lado. Mas e se hoje você decidisse mudar o foco? E se, em vez de olhar para o tamanho do seu desafio, você olhasse para o tamanho do seu Deus? Porque no fim das contas, é Ele quem faz a obra, e Ele nunca falhou. Nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Ele vê além, não se limita como nós. Lembra daquela história em que Pedro caminha sobre as águas? Ele estava seguro enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, mas, no momento em que olhou para as ondas e para o vento, começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31, disse Jesus ao segurá-lo pela mão. Isso me faz pensar que talvez a nossa fé não precise ser inabalável para ser real. Talvez ela precise apenas nos levar até Jesus, porque no final de tudo, é Ele quem nos segura. É Ele quem nos sustenta, mesmo quando as ondas estão altas e o vento parece nos empurrar para trás. E você, já sentiu que estava afundando e de repente uma mão te segurou? Aquilo não foi coincidência. Foi Deus agindo na sua vida, mesmo quando a sua fé parecia pequena demais. Escreva nos comentários: eu vejo o agir de Deus em minha vida. Eu quero te lembrar de algo importante. A fé não é um sentimento. Ela não depende das circunstâncias ou das emoções que você está vivendo no momento.
A fé é uma decisão. É escolher confiar, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. É como aquele pai que levou o filho enfermo até Jesus e disse: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Marcos 9:24. Ele não escondeu as suas dúvidas. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele simplesmente levou aquilo que tinha, uma fé misturada com medo, incerteza e esperança, e colocou nas mãos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus agiu. Ele estava com sua pequena fé, mas colocou nas mãos que fez o impossível acontecer. Ele foi ousado, agindo diante da sua dificuldade com o que tinha e viveu o extraordinário. Isso me faz pensar que talvez a nossa fé não precise ser perfeita para ser aceita por Deus. Talvez Ele só queira que sejamos honestos conosco e com Ele. Porque no fim das contas, é Ele quem completa o que falta na nossa fé. É Ele quem transforma a nossa pequena semente em uma árvore frondosa. A fé é a base da nossa caminhada com Deus. Ela nos conecta ao sobrenatural, nos fortalece em tempos difíceis e nos permite ver além das circunstâncias. A Bíblia nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é por meio dela que confiamos em seu poder e promessas. A fé em Deus é acreditar em sua existência, poder e bondade, confiando em seus planos, mesmo sem ver resultados imediatos. No entanto, a fé não é passiva. Ela exige ação, ou seja, é necessário agir com base nessa confiança, buscando fazer a vontade de Deus e viver de acordo com os princípios que Ele ensina. A ação com fé é um reflexo da confiança de que Deus guia nossas escolhas e nos ajuda em cada passo. Agir em fé significa não apenas acreditar, mas também tomar atitudes baseadas nessa confiança. É orar sem cessar, mesmo quando as respostas parecem distantes. É obedecer à voz de Deus, ainda que o caminho pareça incerto. É enfrentar desafios com a certeza de que Ele está no controle. Quando damos um passo em fé, Deus age em nosso favor, pois Ele honra aqueles que confiam nele. Seja qual for sua situação, entregue-a ao Senhor. Creia, ore, persevere e haja com fé, pois o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Meus queridos, convido vocês a orarmos juntos nesse momento. Vamos apresentar nossa fé em Deus e a importância de agir com base nela. Vamos clamar por força e confiança, que Ele nos capacite a tomar atitudes que reflitam o quanto cremos em seu poder e planos para nossas vidas. Buscar a direção de Deus, para viver de maneira que honre e glorifique seu nome, é de grande importância na caminhada da fé. Fechem os olhos, abram seus corações e vamos orar com fé e expectativa. Senhor meu Deus e Pai, venho diante de Ti com um coração humilde e sincero. Às vezes, a nossa fé parece tão pequena diante dos desafios que enfrentamos, mas sabemos que não é sobre o tamanho da nossa fé, e sim sobre o tamanho do Senhor. Hoje nos reunimos diante de Ti, com corações gratos e confiantes em Tua presença. Obrigado pela Tua fidelidade, por nunca nos abandonar e por sempre estar ao nosso lado. Mesmo nos momentos mais difíceis, pedimos, Senhor, que fortaleça nossa fé. Ajuda-nos a crer em Teu poder soberano, mesmo quando não vemos o caminho claro à nossa frente. Ensina-nos a confiar em Teus planos, mesmo quando os nossos olhos não compreendem o que está acontecendo ao nosso redor. Que possamos a cada dia agir com fé, sabendo que Tu nos guias e que nada é impossível para Ti. Renova nossa confiança em Ti, Senhor, para que possamos caminhar pela vida com coragem, enfrentando os desafios com a certeza de que Tu estás conosco. Que a nossa fé não seja apenas palavras, mas uma ação que reflete a nossa confiança plena em Teu amor e em Tua vontade para nós. Assim como Pedro, às vezes olhamos para as ondas e começamos a afundar. Mas hoje, Senhor, escolhemos manter os olhos fixos em Ti. Entregamos os nossos medos, preocupações e todas as dúvidas. Sabemos que Tu és fiel e que nunca abandonaste aqueles que confiam em Ti.
Então clamamos: fortaleça nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não vemos saída, a crer mesmo quando tudo parece impossível. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que transforma o pouco em muito. Te louvamos e agradecemos por tudo que já fizeste em nossas vidas e por tudo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus, amém. Quero te encorajar a fazer como aquele pai. Não espere ter uma fé gigante. Comece com a fé que você tem, mesmo que seja pequena. Coloque-a nas mãos de Deus e confie que Ele vai fazer o resto, porque Ele é fiel e Ele nunca decepcionou ninguém que confiou nele. E você? O que estava segurando a sua fé hoje? Qual o gigante que estava diante de você, fazendo com que a sua fé parecesse pequena? Lance fora a incerteza. Você hoje é mais que vencedor através da fé. Vá aos comentários e coloque: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém. E lembre-se, Deus não falha. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Deixe também o seu like para nós. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.